Boa noite a todos. Eu sou Valéria, né? O pessoal no centro me chama de Val. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas de outros centros, as pessoas encarnadas e desencarnadas que estão aqui para poder ouvir o que a gente vai falar. Hoje a gente vai dar continuidade a esse processo todo que a gente está falando sobre os chakras, e segundo o Espiritismo, né? E também a meditação. E eu quero iniciar, então, com uma oração, pedindo à espiritualidade divina, aos nossos mentores espirituais, a Jesus, que possam conduzir esse momento, que possam ser eles que estejam falando através de mim e que eles levem as informações exatas para vocês, para todos aqueles que têm interesse nisso, aqueles que vão assistir agora, encarnados e desencarnados de outros centros, de outras religiões, sem religião nenhuma, e para aqueles que vão assistir depois também. Gratidão a todos por deixar eu participar um pouquinho da vida de vocês. Muita gratidão. Vamos, então, iniciar o nosso estudo. Hoje, nós vamos falar sobre uma coisa que às vezes, assim, parece estranha, mas são as larvas astrais, ou as larvas espirituais, né? E elas também atacam o nosso organismo através dos chakras, através das telas etéricas. Então, por isso que elas têm uma relação direta com o que a gente vai falar. A gente ainda tem algumas aulas pela frente. Agora que nós já estudamos todos os chakras, que nós já sabemos os comprometimentos, né, que podem alcançar cada um, a gente já tem ciência de tudo isso, a gente pode, então, aprofundar esse estudo, trabalhando outras perspectivas que são além do conhecimento de cada chakra. Então, a gente já sabe que cada chakra tem uma relação direta com uma função do nosso corpo específica. E que a gente tem 7 centros, que são os principais, desde o chakra básico, que é virado para a Terra, que fica na região da base da coluna, virado para a Terra, até o chakra coronário, que fica virado para o universo. E todos eles têm uma relação, e para que a gente viva bem na Terra, enquanto a gente está com esse corpo físico encarnado na Terra, os chakras eles têm que estar também em harmonia. Eles têm que estar alinhados e funcionando de forma perfeita. Para que isso ocorra, nós precisamos estar equilibrados. Os nossos desequilíbrios é que muitas vezes fazem com que os nossos chakras fiquem desequilibrados, desarmonizados, e isso vai causar um problema no nosso corpo como um todo. Chakras. Essas aberturas na aura são vórtices energéticos e são mais popularmente conhecidos como chakras. Os chakras são centros de energia em forma de círculo. Chakra significa roda em sânscrito. Os chakras são centros de energia em forma de círculo que vibram constantemente. Há bilhões espalhados pela aura dos seres vivos. Todos os seres vivos são compostos por células. As células são nutridas com energia vital e precisam receber e liberar energia constantemente. É por essa troca que nós nascemos, crescemos e nos desenvolvemos, até que um dia cessamos as trocas energéticas e o corpo físico morre junto com as células. Isso tudo acontece graças aos chakras, os principais responsáveis por essa troca energética. Para cada célula viva, existe um chakra em movimento constante. Há chakras que desempenham importantes papéis no corpo. Alguns são mais importantes que outros. Existem os principais e os secundários. Esses últimos são considerados assim por não estarem associados às glândulas endócrinas. 2 exemplos são o chakra esplênico, ligado ao baço, e o chakra do fígado. Os principais chakras. Os 7 chakras principais são básico, sexual, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Todos eles estão associados ao sistema endócrino do corpo humano e cada um deles está associado a uma glândula específica. Vamos nos basear aqui no estudo dos hindus. Os hindus já estudavam a anatomia sutil há cerca de 10.000 anos atrás, por meio da medicina ayurvédica e das escrituras sagradas do hinduísmo. Eles são os pioneiros no estudo dos chakras e representam cada um deles com flores de lótus com quantidades de pétalas diferentes. Quanto mais sutis são os chakras, mais pétalas eles têm, com exceção do chakra frontal. Do ponto de vista espiritual,
Cada chakra traz consigo uma missão a ser cumprida pelo ser humano. A vibração de cada um dos chakras indica como está o estado energético da pessoa. Um chakra que vibra em excesso está hiperativo, ou que vibra menos do que o normal, hipoativo. Qualquer um dos dois está em desequilíbrio. Então, como eu disse, né, são 7, esses são os principais. Nós temos chakras, mini chakras e chakras secundários espalhados pelo nosso corpo como um todo. Mas os comandos vêm todos desses aí, esses aí que comandam todos os outros chakras, certo? Então, vamos lá. O duplo etérico é um corpo fluídico que se apresenta como uma duplicata energética do indivíduo, interpenetrando o seu corpo físico, ao mesmo tempo em que parece dele emergir. O duplo etérico emite continuamente uma emanação energética, que se apresenta em forma de raias ou estrias, que partem de toda a sua superfície. Ao conjunto dessas raias é que geralmente denomina-se duplo etérico, que concentram os chakras e o fluido vital. Então, como a gente sabe, o André Luiz dividiu nossos corpos em 5 corpos espirituais: o corpo físico, o duplo etérico, e esse duplo etérico é o que liga o nosso corpo físico ao nosso perispírito, certo? Então, o duplo etérico e o corpo físico são os corpos materiais. O duplo etérico é que vai puxar da Terra, do planeta que a gente está encarnado, o fluido cósmico universal para que o nosso corpo físico seja formado. E é dentro no duplo etérico que está o tempo que a gente tem, a quantidade que a gente tem de fluido cósmico universal dentro do nosso corpo físico. Então, essa quantidade de fluido cósmico universal vai sendo utilizada durante toda a nossa vida, e chega uma hora que ela se esgota, né? E quando ela se esgota, a gente, então, desencarna. Nesse movimento que vai acontecendo. Nós temos, quando encarnamos, um tempo determinado para poder trabalhar e viver aqui na Terra. Se a gente usa mal o nosso corpo físico, esse tempo pode ir sendo reduzido, porque a quantidade de fluido vital vai se esvaindo, porque a gente está usando o corpo de uma maneira equivocada, e a gente então está forçando o fluido a se esvair, através de doenças que a gente tem, através de várias coisas aí. Então, a gente tem aqui a representação, né? O corpo físico, o duplo etérico, que é esse que guarda aí o fluido vital, para que a gente possa estar nessa encarnação, o perispírito, e aqui o corpo mental. E o espírito, então. Então, o que faz a ligação do corpo físico com o perispírito é o duplo etérico, e o que faz a ligação do perispírito com o espírito é o corpo mental. Então, esses dois aqui, ó, eles estão envolvendo o perispírito. Essa parte, que é o corpo físico e o duplo etérico, são do planeta que a gente está encarnado. Daqui para trás é o que a gente, então, por enquanto. Né? Quanto mais a gente evolui, mais etéreo o nosso corpo vai ficando e menos a gente vai precisando da materialidade. O perispírito, ele é semimaterial. Então, algumas considerações importantes que estão lá nos livros Evolução em 2 Mundos e nos Domínios da Mediunidade. Então, primeiro, Evolução em 2 Mundos. Além do espírito, perispírito e corpo físico, André Luiz menciona um 4º elemento, o corpo mental, que reveste a mente e preside a formação do perispírito, que reveste o espírito e, do mesmo modo, preside a formação do corpo físico. Então, está tudo interligado. E percebam, ó, os chakras aqui, ó, né? Os centros de força, ligando aqui toda a parte, ó, desde o perispírito até o corpo físico. E aqui, ó, fazendo a ligação também com o corpo mental, tá vendo? Ele vai fazer essa ligação entre esses corpos aqui. E reparem que o espírito vai se ligar ao corpo mental também por essas raias, ó. Então, a gente vai ter essas ligações, elas não são físicas, né? Assim, elas não são visíveis a olhos nus. Quando, por exemplo, o corpo físico, quando a pessoa desencarna e fica só o corpo físico, então sem o espírito,
Isso não aparece na fisiologia do corpo. É bem astral tudo isso, né? Mas tem muitas pessoas que têm uma clarividência maior que conseguem visualizar os centros de força. Lá, nos domínios da mediunidade, André Luiz fala assim para a gente através do Chico. Conforme a natureza da ideia que exterioriza através do pensamento, será a qualidade do espírito atraído pelo médium. Então, a gente vai atrair para perto da gente aquilo que a gente pensa, aquilo que está de acordo com a qualidade do nosso pensamento. Nosso pensamento é a força motriz e é a força de atração de tudo que está ao nosso redor. Então, se a gente tem pensamentos de qualidade, a gente vai atrair pessoas encarnadas e desencarnadas com pensamentos compatíveis com os nossos, de qualidade. Se a gente tem pensamentos desequilibrados, a gente vai atrair também pessoas com pensamentos desequilibrados e situações. A mente, segundo André Luiz, é a usina geradora da vontade do espírito. Então, a mente é a usina geradora da vontade do espírito, que produz força inteligente, que é igual à ideia, que ganha força e direção do pensamento. André Luiz fala, né, eu não me lembro agora em qual desses livros, que todo pensamento que a gente tem fica gravado nas nossas células. Todos os pensamentos. Então, se a gente tem um pensamento negativo, ele vai ficar gravado na nossa célula. Se a gente tem um pensamento positivo, ele também vai ficar gravado. Então, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. E aí entra o orar e vigiar, né? Que a gente sempre vai repetindo aqui. A ideia é o produto da força criadora do espírito. O pensamento é o veículo que transporta a criação mental através de ondas magnéticas ou fluidos que se propagam pelo espaço como raios. Existe aí, né, em vários livros espíritas do próprio André Luiz, que falam que a emanação do nosso pensamento desequilibrado vai criando várias teias de pensamentos desequilibrados. E isso vai gerando várias criações mentais que vão fazendo com que a gente fique preso a determinadas coisas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pensa para que isso não crie em torno da gente uma verdade absoluta, certo? A vontade é sentimento que lhe dá movimento e direção. Então, a gente tem o pensamento, a gente faz a criação mental, e depois vem a vontade, que vai gerar sentimentos. Então, repare, tudo parte daquilo que a gente está pensando, a qualidade do nosso pensamento. Mergulhando no fluido cósmico universal, o pensamento é transportado a distâncias ilimitadas, chegando a mentes encarnadas e desencarnadas. Então a gente fala assim, eu tenho muitos obsessores, esses obsessores ficam me perturbando e tal. Como que esses obsessores chegam perto da gente? Através da captação do nosso pensamento. Eles vão captar o nosso pensamento. Se o nosso pensamento está na mesma sintonia que a dele, a gente está dando permissão para ele chegar perto da gente. A gente pode emanar pensamentos de amor também. Se a gente emana pensamentos de amor, a gente já vai atrair seres iluminados. E a gente pode emanar esses pensamentos também para as pessoas encarnadas. E nós também podemos emanar pensamentos para pessoas desencarnadas. Então, nós também podemos ser obsessores. Podemos ser obsessores de pessoas encarnadas e desencarnadas, dependendo daquilo que a gente está emanando em fluxo de pensamento para essas pessoas. Então, se a gente emana um pensamento de amor para um ser desencarnado, a gente está levando paz, a gente está levando harmonia. Mas se a gente tem ódio de uma pessoa que desencarnou, aí a gente fala alguma coisa, a gente emana um pensamento de ódio para essa pessoa que desencarnou, porque a gente tem ódio dela. A gente está emanando um pensamento aí obsessor para essa pessoa que está desencarnada, que vai captar aquele pensamento se ela estiver numa onda parecida com a nossa. Sempre são as ondas que vão determinar os pensamentos que conseguem chegar perto da gente ou não. Então, nossa onda de pensamento, a nossa qualidade de pensamento é que vai atrair ou afastar determinadas pessoas, determinados pensamentos de outros aí. Com isso, cria um vínculo fluídico entre os que se afinizam, sempre com os que se afinizam. Então, isso é muito importante a gente entender. Porque, por exemplo, a gente não pode ser obsediado por um espírito inferior
se a gente não estiver vibrando na mesma sintonia que ele. Se a gente não estiver vibrando naquela sintonia, ele não vai conseguir nem enxergar a gente, ele não consegue alcançar a gente. Assim como a gente não consegue alcançar um pensamento de um espírito tão iluminado, porque a gente não chega lá no patamar dele. Mas se esse espírito iluminado for nosso protetor, mesmo que a gente não esteja com um pensamento tão elevado quanto o dele, mas estiver vibrando no amor, ele vai emanar sempre inspirações para a gente. A diferença da emanação de pensamentos de espíritos elevados e de espíritos inferiores é que o espírito elevado ele fala uma vez. O espírito inferior ele repete milhões de vezes na sua cabeça aquilo que ele quer que você faça. Então a gente precisa ter ouvidos para ouvir, né? É isso que Jesus fala para gente. Então aqui a gente tem uma imagem que mostra essa emanação do pensamento, né? Então aqui tem um ser que está recolhido em prece. Então esse homem que é de boa vontade recebe recursos do plano superior e projeta esses recursos na direção de uma pessoa enferma ou na direção de uma pessoa desencarnada, cuja figura mentaliza. Então, o nosso pensamento emana. Se ele for um pensamento de luz, ele vai se juntar com outros pensamentos de luz para ser emanado. Para uma pessoa, por exemplo, que está enferma, que está ali, né, doente. E por isso que a oração é poderosa, porque a oração ela sempre está dentro de um plano superior, de um plano de amor, e ela vai ser emanada de uma maneira positiva para aquele que está necessitado. Se aquele que está necessitado estiver vibrando na mesma sintonia que a gente, ele capta na mesma hora aquela oração. Se ele estiver vibrando numa sintonia mais baixa, às vezes ele não sente tanto, mas a gente vai ter contribuído com ele, porque a gente vai ter emanado essa energia de amor e o espírito de luz vai estar perto dele. De repente, sensibiliza ele para que ele possa entrar nessa sintonia e aí essa vibração chega até ele. Então, nada é em vão. Sempre quando a gente faz alguma coisa com amor, isso é muito positivo. Em termos de espiritismo, a definição para a irradiação do pensamento é transmissão de fluidos espirituais à distância, projetando o nosso pensamento e nosso sentimento em favor de alguém, ou contra alguém também, né? Se a gente vai irradiar um pensamento de ódio, a gente também vai levar esse pensamento dessa pessoa. Mecânica da irradiação do pensamento. Irradiação é a projeção do pensamento e do sentimento, que são energias que conseguimos exteriorizar de nós mesmos. Cada cérebro pode emitir vibrações de alta ou baixa frequência, de acordo com os pensamentos constantes. A vibração de alta frequência, de ondas curtas, é a vibração de amor. Então, essa é a vibração que faz a gente ter conexão com os espíritos mais elevados. Então, vai ser a vibração do nosso pensamento é que vai atrair ou afastar determinados espíritos. Quanto mais longa for a onda, mais baixa é a frequência do nosso pensamento. Ela está vibrando em sentimentos menos interessantes, ódio, raiva, rancor. Aí a gente vai estar vibrando em ondas longas. Se a gente estiver vibrando no amor, as ondas são curtinhas. E aí a gente consegue captar o pensamento e as inspirações dos seres mais evoluídos. Então, vibrações de ódio, rancor, a sintonia vai ser com espíritos negativos, consequências, obsessões e doenças. As vibrações de desejo de melhoria, a sintonia vai ser com guias e bons espíritos. As consequências, boas intuições e emoções elevadas. Então, lá no livro Entre o Céu e a Terra, no capítulo 20, o André Luiz nos fala através do Chico. Como não desconhecem, o nosso corpo e matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, o influxo do poder diretriz da mente estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então, o pensamento vai vibrando, né? Lembrando, que a gente tem o chakra coronário e o chakra frontal, que vão se ligar lá dentro do nosso cérebro, a glândula pineal. Quando o espírito manda uma mensagem para o corpo mental, que manda uma mensagem para o perispírito, essa mensagem vai ser enviada para o nosso corpo físico através do chakra coronário,
que vai entrar na glândula pineal e vai passar para o chakra frontal essa informação para o nosso cérebro. E isso vai reverberar no nosso corpo como um todo, certo? É assim, essa é a sistemática. Então, o pensamento é o início de tudo. O pensamento é aquilo que a gente precisa fazer o que Jesus pediu, orar e vigiar. São os nossos pensamentos que a gente precisa vigiar. Os nossos pensamentos podem trazer benefícios ou malefícios para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Não só ao nosso redor fisicamente, espiritualmente, e também a gente emana isso para todas as direções, né? Não importa, se uma pessoa estiver do outro lado do mundo e você vibrar um pensamento para essa pessoa, se for de amor, chega, se for de ódio, chega também. O pensamento é uma onda eletromagnética, ela não tem fronteiras, não tem fronteiras. E não tem distância também. Então, nós estudamos os 7 chakras, todos eles, sabemos aí as características de cada um e o que cada um é responsável por e o que nós podemos fazer através das nossas vibrações e pensamentos para danificar ou equilibrar cada um deles. Nós já vimos toda essa parte. Então, a gente tem aqui, ó. Aqui a gente tem o corpo físico, né? Com os plexos, o duplo etérico, que vai ter lá os chakras, e o perispírito, os centros de força. Então, as energias sutis vão passar aqui, ó, do perispírito, para o duplo etérico, para o corpo físico, densificadas, lá, pelos chakras aqui superiores. E daí vai sair as energias densas e energias de sutilezas, e assim vai ficar girando energia entre os nossos corpos. Controle da passagem de energia. Então, a gente tem, ó, vamos ver o gráficozinho que eu tentei fazer aqui. Corpo físico, que é mais denso. O duplo etérico, que é aquele que vai fazer a ligação com o perispírito, que é o corpo astral. E ali vão ter os chakras, frontal e o chakra posterior, anterior e posterior. Lembrando que os chakras, eles ultrapassam, né, da nossa frente, do nosso corpo até lá atrás. Então, tem o anterior e tem o posterior. Nessa abertura do vórtice, onde tem a teletérica ali na frente, que a gente também viu lá na primeira aula, a gente vai captar as energias do plano astral. Essas energias vão chegar até nós. E a teletérica que vai filtrar essas energias e vai deixar entrar aquilo que realmente é necessário para a gente. Então, por exemplo, você vem uma lembrança do passado muito anterior, que não é interessante para o nosso corpo, nosso cérebro saber sobre, a teletérica vai impedir aquela lembrança de chegar para a gente, porque ela é desnecessária, ela vai trazer sofrimento, vai trazer angústia, e aquilo já passou, aquilo está no passado, então aquilo não precisa mais chegar para a gente, né? O vórtice ou teletérica, ela tem a aparência de um roda-moinho. Ela fica, então, na frente do chakra ali, como um filtro, efetivamente. Os chakras, em suas extremidades, possuem um vórtice, teletérica, ou tela búdica. Algumas pessoas chamam de tela búdica, que controlam o fluxo de energia externa que chegam ao corpo astral, através da velocidade em giros desses vórtices. De acordo com o tipo de pessoa, será a intensidade desses giros. Então, quando a pessoa está mais equilibrada ou menos equilibrada, os chakras vão girar, né, de uma maneira mais equilibrada ou menos equilibrada também. Quanto mais espiritualizada for a pessoa, maior é a intensidade desses giros e maior o seu tamanho. Então, quanto mais espiritualizada, quanto mais focada na oração, na espiritualidade, em Jesus e todos os ensinamentos, mais rápido esses vórtices vão girar. Quanto menos espiritualizada for a pessoa, mais lentos serão esses giros e menor vão ser os tamanhos também. As larvas espirituais, elas vão ter acesso à nossa teletérica se ela estiver danificada. Se a nossa teletérica estiver saudável, porque, como eu falei, ela é um filtro, se ela estiver toda saudável, se os nossos pensamentos estiverem equilibrados, mesmo que as larvas cheguem perto da gente, porque vai ser muito difícil porque a gente está equilibrado, elas não vão ter acesso aos nossos chakras, porque vai estar tudo bonitinho, o filtro vai estar certinho e elas não têm como entrar. Mas se a tela estiver danificada, e como que ela fica danificada?
pelos nossos pensamentos desequilibrados, sentimentos desequilibrados. Quanto mais a gente repete aquele pensamento desequilibrado, mais desequilibrados ficam os nossos chakras e mais a gente vai danificando as nossas células etéricas. Quando a gente danifica, aí vai começar a entrada dessas larvas espirituais. Isso quem fala para a gente é André Luiz, né? Isso está lá nos livros espíritas. Isso não está em lugar mais além dos livros espíritas. Então, existem outras gravidades que implicam com a teletérica danificada dos chakras. Além de toda a espécie de energia negativa e para comprometer mais a situação pelo rompimento da tela, penetram sem controle as larvas astrais, cujo exemplo figurativo representamos no desenho abaixo. Tudo isso a um só tempo e pelo perdurar do processo leva muitas pessoas à falência emocional, arrastando-as aos estados de demência irreversíveis. Então, assim, essas larvas, elas são de várias espécies, segundo André Luiz, e elas podem comprometer vários órgãos do nosso corpo. Elas podem comprometer, por exemplo, esses chakras mais superiores aqui, os chakras superiores. E aí, se ela compromete esse daqui, nossa cabeça vai ficar com problema. As nossas ideias vão ficar com problemas, os nossos pensamentos vão ficar com problema. Então, isso pode levar a estados de demência e leva também a estados de obsessão. A gente vai falar de obsessão no nosso próximo encontro, a gente vai aprofundar essa coisa da obsessão. Então, André Luiz afirma lá em Missionários da Luz: vira os mais estranhos vacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos da microbiologia mais avançada. Lembrando, André Luiz era médico na Terra, né? Quando ele desencarnou todo pomposo, achando que seria o médico do céu também. Quando ele chegou lá na colônia, ele entendeu que a medicina da colônia é completamente diferente da medicina da Terra, obviamente muito mais evoluída, né? Então, essas larvas que ele conseguiu decodificar, ele diz que são totalmente desconhecidas na microbiologia mais avançada da Terra. Então, são coisas astrais. Assim como os chakras são astrais, as larvas também. Elas são, então, não tem como a gente ver a olho nu, né? E nem com microscópio, né? Porque elas são astrais. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecer-lhes ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Então, elas entram pela teletérica e avançam para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito, né? E danificando o perispírito, você danifica também o corpo físico. Lembrando que as operações espirituais, elas são feitas no perispírito. Quando a gente recebe uma operação espiritual, o que vai ser operado vai ser o perispírito. E do perispírito a gente vai ter, então, essa passagem para o corpo físico aí para poder obter a cura, certo? Então, elas vão atacar os chakras e vão entrar para atacar o duplo etérico lá e o perispírito. E isso vai passar para o corpo físico. Possíveis consequências. Uma vez instalados no interior etérico, sugam a vitalidade desse, e as energias viciosas alteram a função psíquica daquele chakra, alterando após as funções das glândulas endócrinas, sistema hormonal. Então, primeiro ela vai atacar o chakra, vai danificar ele todo, e depois ela vai danificar, isso no perispírito, né? Depois ela vai danificar o corpo físico. Então, dependendo de onde tiver, de qual chakra foi atacado, ela vai atacar as coisas relacionadas àquele chakra. Então, por exemplo, no chakra do coração, que é o cardíaco, está lá danificada a teletérica, ela entra, vai lá no perispírito, danifica o perispírito nessa área do coração e depois ela vai atingir as glândulas do coração, que vão causar problemas nele, assim como todos os outros órgãos do nosso corpo também. As glândulas endócrinas, elas são importantes porque elas regem todo o funcionamento do nosso corpo. Elas produzem hormônios e são secretados no espaço entre as células do tecido e posteriormente atingem a corrente sanguínea. Então, como eles vão atacar o sistema endócrino, o prejuízo é muito grande.
Então, aqui a gente tem, né, a questão toda da relação dos chakras com os sistemas aí do nosso corpo como um todo, tá vendo? O chakra básico, o chakra genésico, o chakra do plexo, aqui, ó, toda essa parte de pâncreas, diafragma, glândula suprarrenal, o chakra do coração, ó, o timo, tudo aqui, ó. A glândula tireoide no chakra da garganta aqui, enfim. A gente tem toda essa ligação, então, se a gente está com algum problema em alguma parte do nosso corpo físico, pode saber que o chakra daquela parte já está danificado e a gente precisa trabalhar aquele chakra. E trabalhando esse chakra e o perispírito, a cura vem de dentro para fora, vem lá do corpo perispiritual para o corpo físico. Nenhuma cura é impossível. Tem pessoas que já ficaram curadas de cânceres, né, de doenças que são consideradas incuráveis. Então, nenhuma cura é impossível. É só a gente mentalizar e a gente acreditar naquilo e trabalhar no sentido de modificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas tendências, que ainda são desequilibradas, e equilibrar tudo isso. Só que isso tudo é um processo, é um caminho, é um exercício que a gente precisa fazer para poder alcançar esse equilíbrio, então alcançar a cura. Porque depois que o corpo físico já está danificado, o processo fica mais difícil, mas nada é impossível. Lembrando que nós somos filhos do Criador e herdeiros do universo. E Jesus falou, quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Então é acreditar, é mudar a postura, é fazer a reforma íntima, é mudar as atitudes frente à vida, tudo é possível. Consequentemente, o ser fica enfraquecido física e psicologicamente, sem estímulo para viver, quando ele é atacado por essas larvas aí. Torna-se o que se chama de deprimido, a caminho de desarranjos orgânicos e emocionais. Então, assim, muitas vezes a pessoa não tem nenhum problema numa parte específica do corpo. Ela vai, o chakra vai sendo danificado e ela vai começando a ficar deprimida. E essa depressão vai fazendo com que alguma coisa vá aparecer e vai explodir aí no corpo em algum momento. Porque primeiro começa no campo emocional. A mente viciada espelha a matéria mental inferior, excelente meio de cultura para o desenvolvimento das larvas psíquicas patogênicas. Então, quando a gente se vicia em pensamentos desequilibrados, em pensamentos sempre olhando o lado ruim da coisa, né? A gente olha para as coisas, a gente sempre vê o lado ruim da coisa. Então, um pensamento viciado, né? A gente olha assim, nossa, mas ali deve ter algum problema, porque está muito perfeito. Por quê? Por que não pode ser perfeito? Né? Eu já ouvi pessoas falando assim, não, quando eu vejo um casal muito, muito bem, já vejo que tem problema, porque não é possível estar muito bem. Por que não? Né? Então, por que a gente tem que desconfiar de tudo? Por que a gente não pode acreditar nas coisas? Por que a gente não pode ver o lado bom das coisas? Por que a gente não pode ser como Poliana, né? Sempre acreditar no melhor das coisas? Porque se a gente acredita no melhor, o que a gente acredita, a nossa crença, as nossas criações mentais positivas vão reverberar para o universo. O pensamento coletivo quer que a gente sempre acredite no pior. A gente pode mudar esse padrão de pensamento e pensar no melhor. Ao invés de ver o lado sempre pernicioso das pessoas e das coisas, tentar ver o lado bom, né, das coisas e das pessoas. Os bacilos assumem um comportamento predatório, típico de verdadeiros parasitas, nutrindo-se à custa das matrizes energéticas dos seres. Então, quanto mais você mergulha em pensamentos negativos, em pensamentos desequilibrados, em atitudes desequilibradas, mais essas larvas vão tendo espaço para poder atuar no corpo. Elas vão penetrando e vão atuando e vão se multiplicando como parasitas. Progressivamente, elas corroem a tênue textura eletromagnética do corpo espiritual até desarticularem por completo os centros vitais. E quando isso acontece, a gente fica completamente desequilibrado, completamente sem força de vida, completamente entregue, e a gente acaba realmente morrendo, a gente acaba fazendo a passagem. Por fim, a ação predatória no perispírito termina por repercutir mais tarde na zona orgânica, sob a forma de enfermidades degenerativas, dolorosas e de difícil diagnóstico para a medicina clássica.
Sabe aquelas doenças que as pessoas falam assim, todos os médicos já me examinaram, já fizemos um monte de exame, mas a gente não consegue identificar o que é isso. É exatamente isso aí. Essas doenças que as pessoas não conseguem identificar o que é, que a medicina da Terra ainda não conseguiu entender o que é aquilo. Você faz um monte de exames, não aparece nada, mas você está com um problema lá. São essas doenças as causadas pelas larvas espirituais. Então, os bacilos mentais ou larvas mentais originam-se da patogênese da alma. Pensamentos geram sentimentos, cólera, intemperança, desvarios do sexo, viciações, formam criações inferiores. Está lá em Missionários da Luz. Larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância ainda encarnados e sugar-lhe as substâncias vitais. Então, assim, quando a gente já está cheio dessas larvas, né, elas também vão atrair obsessores, certo? Porque a gente já está num nível no nível energético tão baixo, já está tão dominado por todas essas viciações, por tudo isso, que a gente vai atraindo também os espíritos desse mesmo nível de pensamento. E aí vai entrar também a obsessão. Aí a pessoa vai cada vez mais, né, como diz o ditado, ladeira abaixo. Por que tamanha estranheza? Nós também nos alimentamos das vísceras dos animais, né? Então a gente também come aí animais, assim como as larvas comem o nosso corpo físico, assim como os desencarnados se aproveitam disso também na nossa vivência. Ações dos parasitas. Existem ações temporárias, são invasões periódicas, são larvas parecidas com sanguessugas, com insetos, então são temporários, eles não ficam ali permanentemente. Quando a gente abre uma brecha, eles entram, quando a gente eleva o pensamento, eles são expulsos. Ocasional ou pseudoparasitas. Surgindo oportunamente, agem como parasitas. Eles são como morcegos, que vão sugando as nossas energias. Permanente. Alojam-se em um hospedeiro exclusivo ao que se ajustam por laços indissolúveis. Então, são alguns vermes. Esses eles ficam grudados aí, né, nos nossos vórtices, no nosso perispírito, e vão lá, aos pouquinhos, vão prejudicando, e eles são permanentes. Eles causam doenças mais graves no nosso corpo físico. Heterocênicas. Agem em hospedeiros intermediários até atingirem a forma adulta no hospedeiro definitivo. Trypanosoma cruzi. E os hiperparasitismos. Parasitas de outros parasitas. Então, vai surgindo dentro do parasita outro parasita e vai se multiplicando e a coisa vai fluindo. Tudo isso não é para assustar nem para deixar todo mundo em pânico, não. É para a gente entender que existem coisas que estão além do nosso campo de visão. Existem ambientes que são muito perniciosos. Existem situações que vão trazer para a gente pensamentos que são perniciosos. E a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, a gente precisa cuidar das nossas tendências. Por isso, essa máxima de Jesus, orai e vigiai, ela é muito importante. E a gente tem que parar de querer olhar para o outro e vigiar o outro. A gente tem que vigiar a nós mesmos. Isso que é muito importante. A gente só é responsável pelos nossos pensamentos. O pensamento do outro é responsabilidade do outro. A gente só é responsável pelos nossos sentimentos. O que é do outro, o que é nosso é nosso. Então, vamos trabalhar a nós mesmos e deixa o outro um pouquinho lá, para que ele possa se trabalhar. A gente não tem que estar olhando para o lado e vendo o defeito do outro. O máximo que a gente pode fazer é quando o outro causar uma repulsa na gente, a gente olhar para essa repulsa que a gente tem e procurar aquilo dentro da gente, porque as pessoas são espelhos de nós. Então, quando a gente olha para o outro e percebe alguma coisa que fica... A gente fica assim, nossa, mas como que essa pessoa pode fazer essa coisa? Essa coisa está em nós também. Porque se não tivesse, não estaria causando essa reação na gente. Porque isso é uma reação, né? E a reação vem do instinto. A ação vem da racionalidade, certo? Então, quando a gente reage, a gente ainda está trabalhando no campo dos instintos. Todas essas ações parasitas está lá em Evolução em Dois Mundos, também um livro mandado aí para o Chico pelo André Luiz. Infecções fluídicas.
formas mentais monstruosas lá em Missionários da Luz, introduzidas pelos desencarnados, movidos por vingança. Então, aqui a gente tem a ajuda, né, dos obsessores. Lá em Missionários da Luz também, podem absorver ectoparasitas, como mosquitos e ácaros, emanações dos encarnados que se afinam. Segregam endoparasitas, produtos dentro do psiquismo, não, do quimismo, dentro do quimismo próprio, derramando-os sobre os pontos vulneráveis de vítimas, alterando-lhes o psiquismo. Casos de possessos relatados no Evangelho. Então, no caso de uma obsessão, existe uma possessão. A pessoa, quando ela está nesse processo de possessão, ela já não pensa por ela mesma, ela já deixou o obsessor, porque, lembra, a gente permite tudo, a gente tem o livre-arbítrio. Ela já deixou o obsessor tomar conta do corpo dela como um todo. Então, ela já não tem mais as vontades e quem age é esse espírito que já a possuiu. Em Evolução em Dois Mundos, ele fala: os encarnados também produzem larvas mentais, que são vampirizadas pelos desencarnados. A infecção fluídica é uma via de mão dupla. Então, você tem essa via de mão dupla. A gente está ligado aos seres desencarnados, assim como os seres desencarnados estão ligados a nós. Como que existe essa ligação? Pela vibração do pensamento. Conforme for a nossa vibração do pensamento, a gente vai fazendo alianças aí com seres A, B ou C, dependendo da vibração que a gente está emanando para o universo. Então, o que a gente pode fazer para poder sair disso tudo, né? Para a gente poder não ter essas larvas no corpo, para a gente poder curar o nosso corpo físico. Será que é possível curar o nosso corpo físico? Claro que sim, né? A gente precisa fazer a reforma íntima, é a primeira coisa. Decidir mudar e mudar. Não adianta só a gente falar, eu vou mudar. Tem que ser uma decisão, tem que ser uma escolha. E a escolha, para ela ser efetivada na nossa vida, ela tem que ter uma ação. Não adianta a gente falar assim, eu vou mudar e ficar parado. Não, a gente precisa falar, eu vou mudar e agir para mudar. A ação é a parte mais importante da reforma íntima. Então, nossa, olha só, tudo isso aí pode estar acontecendo no meu organismo, porque eu estou com uma doença assim, então eu vou mudar. E eu preciso mudar a partir de agora, não é amanhã não, né? Que nem fazer regime, vou começar segunda-feira. Não, eu quero mudar, eu vou mudar agora. O que eu posso fazer para mudar? A gente tem a oração, que a gente pode estar em oração constante. Como a gente já viu, a gente não precisa ter um lugar para fazer oração. A gente pode estar orando o tempo inteiro da nossa vida, né? Ninguém precisa saber que você está em oração, né? Você pode estar no ônibus, no banheiro, você pode estar no seu trabalho, você pode estar em qualquer lugar, no meio das pessoas conversando e você está conectado em oração. A oração faz com que o nosso pensamento vibre em ondas curtas e a gente entre em sintonia com os espíritos mais elevados. E isso faz com que a gente vá equilibrando os nossos chakras e vá recuperando a nossa teletérica. Quanto mais a gente vibra alto, mais isso vai acontecendo. E as larvas vão perdendo força. Porque se você não tem pensamento desequilibrado, as larvas não têm onde agir. A gente também tem o passe nos centros espíritas, que também ajudam muito a harmonizar. Porque a gente vai falar sobre o passe mais para frente, vai estudar o passe efetivamente, como que ele passa através dos chakras, né? Como tudo isso acontece dentro da visão de André Luiz também. A gente, quando recebe um passe, a gente está harmonizando os nossos chakras como um todo, né? Então, a gente está equilibrando, a gente está alinhando os chakras, porque o passe age justamente nos chakras, efetivamente nos chakras. A gente vai sentindo aquela leveza. Só que, assim, a gente recebe o passe no centro espírita. Aí sai do centro espírita, acontece uma coisa, fica nervoso, desequilibra, ponto, foi embora o passe. Então, a gente tem que manter aquela vibração que a gente recebe no passe, mesmo que aconteça um monte de coisa no momento que você põe o pé para fora do centro espírita. Manter aquela vibração de amor, aquela vibração de energia, exercitar, manter a sua vibração elevada e não entrar sempre nas vibrações desequilibradas, como a gente costuma fazer. Emitir mantras, como, por exemplo, o mantra do Ho'oponopono,
falar isso, né, durante todo o seu dia. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E repetir, e repetir, e repetir. Porque o mantra do Ho'oponopono, por exemplo, ele é um mantra que vai fazendo com que vá criando em torno de você uma aura de amor, e ele vai limpando os ambientes, vai limpando tudo que está perto de você, ele vai agindo no passado, ele vai agindo no presente, então ele age em todos os lugares que são necessários para que você se mantenha equilibrado. Então ele também vai ajudando nesse equilíbrio dos chakras. E a meditação? A meditação realmente a gente precisa parar para fazer, então precisa ter um tempinho. Não precisa fazer sentado, que nem, né, os monges budistas, porque muitas pessoas ainda não têm preparo para isso. Se fizer sentado, começa a sentir dor aqui, dor ali, e aí a dor vai vindo para a cabeça e vai distraindo, porque a meditação é você esvaziar a cabeça de todo tipo de pensamento, esvaziar e entrar em conexão com você mesmo. Pode fazer deitado. Se você dormir, não tem problema, porque vai ser um sono reparador. E, de qualquer maneira, você vai estar em meditação. É diferente o sono de meditação com o sono normal. Então, se você dormir também, não se julgue, porque você consegue esvaziar a mente e relaxar. O importante na meditação é esse esvaziar da mente, esse parar o pensamento. Quando a gente consegue isso, a gente também equilibra os chakras, vai fazendo com que eles se mantenham alinhados e vai fazendo eles circularem mais rápido, com a vibração mais interessante, e vai também expulsando essas larvas espirituais do corpo, vai expulsando esses espíritos que querem influenciar a gente de forma negativa, porque o nosso pensamento vai vibrar mais alto. Então, eles não vão alcançar a gente. Então, pessoal, por hoje era isso, né? Eu queria falar um pouquinho sobre as larvas espirituais. Eu espero que eu tenha trazido uma mensagem legal para vocês. Vocês podem pegar na internet alguma meditação orientada para vocês fazerem. É mais legal vocês fazerem uma orientada, porque vocês vão ouvindo a voz da pessoa, vão ouvindo, tem umas do Divaldo muito legais na internet que vocês podem pegar para ir fazendo durante a semana. Então escolhe uma e faz. Tem uma que é do Divaldo, Jesus pegando a gente no colo, é muito gostosa, né? Então escolham uma meditação orientada, só escrever lá no YouTube, meditação orientada, vai aparecer várias. Tem algumas de 20 minutos, tem alguma de 2 horas, e aí você vai escolhendo a que você acha mais interessante e vai fazendo essas meditações. Você já sabe como comportar-se. Iniciemos esta nova visualização, tomando a posição conveniente. Respire, sempre devagar. À medida em que vai respirando, relaxe todas as tensões. Permita que o seu corpo liberte você, espírito. E a única maneira é relaxar-se. Comece o relaxamento enquanto respira em ritmo de tranquilidade. A vida moderna proporciona-nos pressões psicossociais que nos desarmonizam, conflitos de vária ordem que nos desajustam.
dificuldades que são desafios existenciais, que nos desanimam. Mas agora você vai poder libertar-se de todas essas aflições, enviando ao seu inconsciente, numa reprogramação mental, tudo aquilo quanto se lhe faz necessário para uma existência saudável, harmônica. Visualize uma montanha. Visualize uma montanha, ou um monte, ou um cerro, aquilo que lhe seja conhecido. Visualize. Agora você se transfere para lá. É noite e a natureza está em festa, e você no alto da montanha alonga os olhos ao horizonte alcançável e ainda percebe últimos revérberos solares. Note as outras montanhas mergulhadas em sombras e o céu recamado de estrelas. Observe. Você está só. Raramente estamos a sós. E você está agora a sós com Deus. Deus que preenche o universo e está além dele. Neste momento, você o sente mais próximo. Deixe-o penetrar-lhe. Você ouve ao longe a cantilena do vento, as onomatopeias da natureza. E você a sós, na imensa montanha, ou no outeiro que você escolher. Caminhe vagarosamente, absorvendo o oxigênio mais puro, mais rarefeito da natureza. Aspire-o, deixe-se penetrar. Por essa dádiva que mantém a vida orgânica, a vida em geral na Terra. Inspire suavemente, retenha, expire. Olhe novamente os céus.
Você talvez identifique algumas estrelas, se estiver familiarizado com elas. Porém, baixando os olhos, em uma linha reta, você vê à sua frente, bem distante, uma estrela que se move. Você vê uma estrela que se move. Observe-a, fulgurante. Ela vem na sua direção e você fica extasiado, contemplando-a. Ela se acerca mais, e está agora a alguns metros, em um tamanho de um corpo humano em que se converteu. Observe esse corpo, os vestidos até os pés, tecidos brancos, a cabeça estoica, aureolada de cabelos em madeixas, em tom de mel ou de ouro velho, a barba descendo sobre o tórax magro, mistura seus cabelos, o nariz anguloso. Observe os lábios, levemente purpudos, entreabertos, e os olhos como duas lanternas, a testa larga. Você o conhece, é Jesus. É Jesus quem se acercou de você. Observe-o, ei-lo que aí está. Ele se aproxima um pouco mais, e você o vê em plenitude, irradiando uma tênue claridade. Ele olha você, a expressão é de ternura, há um tom de melancolia, e exterioriza um grande amor. Ele parece dizer-lhe sem palavras: peça-me alguma coisa. Eu venho para ajudar você. Peça-me alguma coisa. É um momento muito importante da sua vida. Não peça trivialidade. Medite numa coisa de alto significado, profunda, grandiosa. E quando eu contar 3, faça-lhe o pedido. Sintético, sem justificações, sem alegações. Pense
no que você vai pedir. Pense. Agora eu vou contar. 1, 2, 3. Agora peça. Ele registrou seu pedido e abre os braços, aproximando-se de você para abraçar você. Abrace-o, abrace-o. Ele funde-se em você, penetra-o, desaparece dentro de você. Recorde-se que ele disse: eu sou a vida. Ele agora está em você, impregnando-lhe o espírito imortal, triunfador. Não volte mais à melancolia. Não acalente futuros desencantos. Não se permita tormentos injustificáveis. Ele está em você. Diga então: eu sou vida, e vida em triunfo. Então, pessoal, gratidão pela presença de todos, gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por me deixarem fazer parte um pouquinho da vida de vocês. Eu espero que eu tenha trazido uma mensagem interessante e que a gente agora possa, então, trabalhar cada vez mais o nosso pensamento, né? Entrar em oração, entrar em meditação, para que a gente possa elevar esse padrão e cada vez mais equilibrar o nosso corpo perispiritual, para poder equilibrar, então, o nosso corpo físico também. Gratidão a todos, até semana que vem. Namastê.